no nosso webinar. É muito legal ter a presença aqui de vocês. Meu nome, né, para me apresentar, eu sou o César Giovannini, sou gerente regional de vendas aqui para a América Latina, para a parte de sinais de correção Trimble. E o objetivo aqui do nosso webinar é compartilhar, né, com vocês todos um pouquinho de conhecimento a respeito da parte de sinais de correção Trimble e mostrar para vocês como é que o sinal de correção ele pode, né, ajudar positivamente na atividade da agricultura, né, que tem se desenvolvido aí a passos largos aqui na nossa região, principalmente no Brasil, né, atingindo níveis aí de excelência, né, quase que global, vamos dizer assim, hoje. E então o nosso objetivo aqui vai ser compartilhar com vocês um pouquinho desse conhecimento, mostrar como é que os sinais funcionam, e ao longo da apresentação a gente também tem a interação com o chat, então vocês fiquem à vontade para colocarem perguntas, né, e a gente vai respondendo à medida do possível. Então, começando aqui a apresentação, pessoal, a gente vai passar um pouquinho pela introdução, depois nós vamos falar um pouquinho dos erros, né, nos sistemas de GNSS, vamos falar um pouquinho dos sinais de correção, vamos entrar nas opções de serviço Trimble RTX, e por último nós vamos mostrar um case de sucesso, né, em um dos nossos grandes clientes aqui, já tradicionais, e que acabou optando, né, por migrar 100% a sua tecnologia para o serviço de correção RTX e tem alcançado bastante resultados bastante positivos aí depois dessa migração. Bom, então, como eu já me apresentei aqui, meu nome é César Giovannini, sou o gerente regional de vendas da América Latina, cuido toda a parte comercial aqui da parte de sinais, né, aqui na região, e a gente vem desenvolvendo, né, esse negócio desde então. Entrando um pouquinho aqui na nossa apresentação, acho que agora a Nayara vai entrar com uma pergunta para vocês, para a gente interagir um pouco. Então, pessoal, a gente quer conhecer um pouquinho sobre vocês, qual o papel de vocês na operação agrícola, o que que vocês estão mais interessados aqui no webinar, e aí a gente já segue. Podemos seguir, César. Legal, colhemos aí bastante informações, então. Bom, pessoal, entrando um pouquinho aqui no início da nossa apresentação, né, é importante dizer que ao longo desses últimos 40 anos, né, a nossa agricultura ela acabou se desenvolvendo bastante, né, e se a gente pensar lá atrás, né, a gente tratava todos os campos de uma forma muito homogênea, né, e com a agricultura de precisão, a gente conseguiu tratar o campo, né, por pedaços, né, de acordo com a necessidade de cada pedacinho, né, dessa região. E com isso a gente conseguiu, né, aumentar bastante aí os níveis de produtividade e rentabilidade, né, dos agricultores, né, ao longo desse período. E um dos grandes responsáveis, né, por isso é o GPS, né, os sinais de correção
que acabam ajudando a gente a trazer bastante precisão nessas operações. Então, aqui, só para mostrar para vocês, né, ao longo desses 40 anos, tem um gráfico aqui muito interessante da área de grãos, né, plantada aqui no Brasil. E vocês veem aí três linhas, né? A linha vermelha, que é a área plantada. Então, se a gente olhar aqui, né, ao longo desses últimos 40 anos, ela aumentou, sim, porém, ela não aumentou da mesma forma que a gente conseguiu aumentar, né, a produtividade, que é a linha verde, e a produção, que é a linha azul, né? Então, vocês podem ver que, ao longo desses 40 anos, a gente conseguiu incrementar bastante a produção e a produtividade, e justamente por causa do advento da agricultura de precisão, né? E um dos grandes responsáveis aí pela precisão que a gente consegue trazer ao campo, né, são os satélites, né? Então, os satélites, eles ajudam a gente a trazer a precisão para o campo de que forma? Através do georreferenciamento, né, trabalhando com mapas de variabilidade, através do controle automático de direção, né, então a gente chama do piloto automático, né, que tem nas máquinas, as aplicações de taxa variável nos campos, ajuda também a gente a trabalhar com as operações de baixa visibilidade, ou seja, a gente consegue trabalhar, por exemplo, à noite, com a mesma precisão com que a gente consegue ter durante o dia, né? E além de ajudar também a criar linhas perfeitamente paralelas, né? Otimizando bastante as áreas de plantio, né, durante o processo agrícola. Um dos grandes responsáveis, né, pelo posicionamento é o GPS. Mas o que é o GPS? O GPS é um sistema de posicionamento global, né? Em inglês a gente chama de Global Positional System, né? Na verdade, o GPS ele é a primeira constelação de satélites que foi lançada aí aos céus. Hoje ele é composto por 24 satélites. Ele fica a uma altura de 20 mil quilômetros, né, de altitude, e ele roda em torno da Terra, como vocês podem ver aqui na figura à direita, em 6 planos orbitais, né? Ao lado, vocês também têm uma figura aqui bastante interessante, só para a gente ter uma ideia da dimensão de um satélite, né? Comparando aqui com a altura, né, de um ser humano, né? Então, é, um, uma máquina que praticamente tem o tamanho aí de um veículo, de um SUV, né? E, esse GPS ele não está sozinho, tá? Na verdade, ele trabalha, né, no céu junto com outras constelações que são as seguintes, né? Então, nós temos também a GLONASS, que é a constelação russa, composta aí de 24 satélites. Depois nós lançamos também, né, no céu a Galileu, que é a constelação europeia, composta aí também por 24 satélites. E, por último, a China, né, o governo da China acabou lançando a constelação Beidou, que é composta aí por 27 satélites, né? Então, essas quatro constelações hoje ajudam os equipamentos de correção a trazerem a precisão para o solo no momento das atividades agrícolas, né? Então, a gente chama essas constelações de GNSS, né? Global Navigation Satellite System. Então, o Global Navigation Satellite System, na verdade, é a composição de todas essas quatro constelações aqui que nós mencionamos há pouco. Essas quatro constelações, elas são vistas aqui, por exemplo, numa tela, né, da Trimble, que você, por exemplo, o nosso XCN 1060, né, ele, você consegue visualizar essas constelações aqui na tela. Então, por exemplo, a gente tem aqui os GPS, GLONASS, Galileu, Beidou, e também você acaba conseguindo visualizar mais outras duas constelações regionais que a gente acaba não vendo aqui, onde a gente está, na América Latina, mas se a gente estivesse, por exemplo, na Índia ou no Japão, a gente conseguiria também trabalhar com outras duas constelações regionais que
aqui na nossa posição na América Latina, a gente acaba não conseguindo. Então, na verdade, esse sistema de navegação que hoje a Trimble possui, ela trabalha com 6 constelações, né, de satélites, mas a gente apenas consegue trabalhar com essas 4 hoje aqui na região da América Latina. E quanto mais satélites um receptor consegue trabalhar, melhor a performance desse receptor. Então, quanto mais satélites esse receptor está captando do céu, mais rápido e preciso é o processo de posicionamento que ele consegue transferir para o solo. Então, esses receptores hoje, que são multiconstelações, ou seja, esses receptores que trabalham com mais de 2 constelações, acabam tendo uma performance muito superior, por exemplo, aos receptores mais antigos, que são 2 constelações, que inicialmente trabalhavam apenas com as constelações GPS e GLONASS. Então, hoje, esses receptores que trabalham com as 4 constelações, eles são bem mais precisos e têm uma performance muito mais elevada, né? E, logicamente, isso vai refletir em aumento de rentabilidade e produtividade para o agricultor. Então, alguns desses receptores hoje que a Trimble possui, né, que são multiconstelações, a gente pode citar a nave 900, a nave 500, a G382 e a G482, né? São receptores aí mais potentes de última geração que trabalham com todas as constelações disponíveis aí no espaço. Nayara, agora eu deixo para você. Uhum. E aí, pessoal, a gente quer saber se vocês utilizam algum sinal de correção nas operações agrícolas, como que vocês têm visto, né, essa questão, essa tecnologia no agro. Então, vai surgir mais uma enquete para vocês responderem. Mais um minutinho e a gente já segue. Podemos seguir, César. Legal, Leandro. Obrigado. Estando aí com as respostas capturadas aí no nosso momento enquete, a gente segue aqui o nosso webinar. Então, pessoal, por que a gente hoje utiliza um sinal de correção, né? A gente paga hoje uma assinatura, né, de um sinal de correção e não trabalha com um sinal de correção autônomo, por exemplo, que é um sinal gratuito que está disponível aí para todos né, as pessoas poderem trabalhar, né? Existem algumas diferenças, né? Esses sinais de correção pago, na verdade, eles fazem um trabalho muito mais preciso, porque eles acabam eliminando diversos erros que o sinal autônomo, né, por exemplo, ele não consegue eliminar. Então, assim, apenas para fazer um paralelo, né? Vamos dizer assim que se você está com o seu telefone, por exemplo, e liga, né, o seu Google Maps, por exemplo, você vai ver aonde você está localizado ali. Mas essa precisão, ela é uma precisão de provavelmente 10, 15 metros de gap, né? Você não tem aquela localização precisa, né? Ao passo que quando você opta por fazer uma assinatura
de um sinal de correção pago, a gente consegue transferir para aquele equipamento uma precisão, para vocês terem ideia, abaixo de 2,5 centímetros, né? E por que a gente consegue transferir essa precisão? Porque através dos nossos sistemas, a gente consegue eliminar diversos erros desses sinais de correção que acabam sendo recebidos, né, pelos satélites que estão aí no espaço e que acabam, às vezes, atrapalhando o equipamento, né, e não dando a chance desse equipamento conseguir transferir para o solo essa precisão centimétrica, né, abaixo, em centímetros. Né? Então, quais são por que a gente paga o sinal de correção, né? A gente utiliza um serviço de posicionamento pago, né? Uma assinatura, por exemplo, porque através de um sinal de correção pago, a gente consegue eliminar, por exemplo, todos os erros que esses equipamentos que estão no campo acabam passando. Né? Então, com a precisão centimétrica, você consegue transferir toda essa precisão para o campo e trabalhar com um nível de produtividade muito mais alto. E aí, quais são os erros que a gente consegue eliminar, né, no momento em que a gente está trabalhando com sinais de correção Trimble RTX? Por exemplo, um dos erros mais comuns que acabam acontecendo são os erros dos relógios atômicos. Né? Cada satélite desse que está no céu, ele emite um pulso de radiofrequência que é recebido pelos receptores das máquinas que estão no solo, né? E através desse tempo, né, de propagação do momento que esse pulso foi emitido pelo satélite até o momento que ele chega no, na máquina, o receptor ele consegue calcular a distância aonde esse satélite está posicionado. E para vocês terem uma ideia, esses relógios atômicos eles são tão precisos que eles atrasam a 1 segundo a cada 300 milhões de anos. Né? Então, assim, eles são super precisos, mas mesmo assim, um pequeno atraso nesse relógio acaba acarretando um grande erro no solo. Então, quando a gente faz a assinatura de um sinal de correção, a gente está eliminando esse tipo de erro que acontece com os relógios atômicos aí, que cada satélite que está no céu, né, possui. Né? Um outro erro também muito comum, que acaba sendo eliminado quando você faz a assinatura de um sinal de correção, são os erros de posicionamento desses satélites. Né? Esses satélites, como eles estão orbitando, né, em volta da Terra, às vezes eles acabam se movimentando, e com isso, mudando também o cálculo de posicionamento. Então, quando você está trabalhando com um sinal de correção Trimble RTX, a gente está eliminando essas movimentações desses satélites e corrigindo, né, esse posicionamento. Então, esse é um outro tipo de erro que a gente elimina com o sinal de correção Trimble RTX. Um outro erro que também é muito comum, né, com relação à transmissão desses sinais de radiofrequência, são erros de propagação. O que acontece? Quando esses sinais de radiofrequência estão viajando de 20 mil quilômetros de altitude até chegar no receptor, às vezes eles entram nas camadas da atmosfera e, por alguns motivos, eles acabam sendo desviados, né, aumentando o seu trajeto, ou às vezes até sendo interrompidos, dependendo da situação. Né? Então, por exemplo, a gente tem vapores d'água, a gente tem o próprio problema da cintilação, né, que acaba interferindo bastante na propagação desses sinais. Então, com um sinal de correção Trimble RTX, você acaba também eliminando todos esses erros de propagação das ondas de radiofrequência que são emitidas pelos satélites e chegam até o receptor. Um outro erro, né, que também é muito comum e acaba acontecendo bastante, é o multicaminho. Né? Então, às vezes, esses sinais de radiofrequência, eles, em vez de saírem do satélite e irem diretamente para o receptor, eles acabam desviando. Né? Por exemplo, aqui na ilustração a gente colocou um silo, né? Mas pode ser, por exemplo, um prédio espelhado ou um lago, né? No solo, etc. Então, muitas vezes esses sinais acabam desviando
e com um sinal de correção Trimbo RTX, você também elimina esse tipo de erro que acaba acontecendo, né, na transmissão do, do, do sinal de radiofrequência. Então, esses 4 erros aí são os erros mais comuns, né, além de outros que acabam acontecendo, mas esses são os que a gente gostaria de colocar aqui para vocês entenderem o porquê que a gente que a assinatura, né, de um sinal de correção é importante comparando com um sinal autônomo, né, porque o sinal autônomo ele acaba não fazendo o cálculo de todos esses erros que acabam acontecendo. Bom, como que a tecnologia Trimbo RTX funciona, né? A tecnologia Trimbo RTX ela entrega a precisão, né, o sinal corrigido através do satélite, né, de um satélite estacionário, pode ser tanto através do satélite ou através de um meio de propagação IP, como, por exemplo, uma rede de telefonia celular. Né? Então, a gente tem esses 2 meios aí para entregar esse sinal de correção corrigido. Né? Ele não requer instalações complexas, como bases no solo, rádios de frequência, né? Você apenas precisa realmente ter o seu transmissor em cima da máquina e uma assinatura do sinal para que isso aconteça. Esse serviço ele está disponível, né, no mercado desde 2011, então a gente já tem aí praticamente 12 anos onde nós trabalhamos com com esse serviço de correção. Né? Então, temos um know-how aí já muito alto e de longa data, e a gente tem mais de 100 mil usuários, né, pelo mundo. Então, a gente não está somente trabalhando com um serviço de correção Trimbo RTX no mercado agrícola, a gente também trabalha em outras indústrias, como a indústria geoespacial, construção, monitoramento de estruturas, na parte de veículos autônomos, etc. E como é que funciona, né, essa tecnologia de correção de sinal? Né? Então, aqui, primeiramente, a gente possui diversas bases de referências instaladas ao longo do globo terrestre, né, e essas bases elas estão recebendo esses sinais de radiofrequência dos satélites, né, e mandando para um centro de processamento da Trimble, que faz todo o cálculo e a eliminação daqueles erros que nós comentamos no início da apresentação, e após fazer todo esse cálculo, a gente sobe esse sinal para um satélite geoestacionário, que é um satélite mais possante, que fica um pouco mais alto, e esse satélite geoestacionário acaba transferindo esse sinal para o receptor em cima da máquina. Né? Então, é dessa forma que a tecnologia RTX, de uma forma bem simples, né, acaba funcionando. A gente também gostaria de dizer que essa tecnologia Trimbo RTX ela está disponível praticamente em todo o globo terrestre. Né? A gente só não tem atuação mais ao norte, né, do globo, nessas regiões polares, por causa de ser regiões assim que não estão estrategicamente aí, dentro do nosso negócio, né? Mas a gente praticamente cobre aí todo o mundo, todos os continentes, né? E então, você assinando um sinal de correção Trimbo RTX, você vai ter a correção, né, do sinal em qualquer lugar que você estiver posicionado aí no globo terrestre. E falando um pouquinho, né, dos nossos serviços de correção de sinais, a gente tem, né, na verdade, 4 tipos de sinais hoje disponíveis. A gente tem o nosso sinal de correção mais preciso, que é o Center Point RTX. Esse sinal ele entrega uma precisão abaixo de 2,5 cm, então ele é muito preciso, né, e consegue trazer uma alta precisão, bastante usado em mercados de cana-de-açúcar, por exemplo. A gente tem também a opção de um sinal mais acessível, que é o Range Point RTX. Esse sinal ele entrega uma precisão abaixo de 50 centímetros. Né? Nós temos também um outro sinal, que é o nosso Viewpoint RTX. Esse sinal ele é específico para um tipo de receptor, que a gente chama de NAV 500, é um receptor de entrada, né, no mercado, mais acessível.
né? Então, esse sinal ele entrega uma precisão abaixo de 1 metro. Tá? E nós também temos por último, né, o Xfil Premium. Esse é um sinal de correção que trabalha muito com a tecnologia RTK, né? Então, se um cliente que trabalha com a tecnologia RTK às vezes fica sem o sinal por causa de alguma obstrução, né, por causa entre a base e a máquina, né, esse sinal ele aciona automaticamente a tecnologia RTX, deixando o produtor trabalhar sem interrupção. Agora a Nayara vai ter mais uma enquete aqui para vocês. Nayara, está contigo? Uhum. Na verdade, agora a gente vai falar um pouco mais do Center Point, né? Então, por que que ele é o serviço recomendado aí para quem quer alta precisão no campo? Ah, boa. Então, pessoal, por que que a gente trabalha hoje com o Centerpoint RTX? O Centerpoint RTX ele é um sinal de correção que a gente consegue entregar abaixo, uma precisão horizontal abaixo de 2,5 cm, né? Então, esses equipamentos mais novos, são os multiconstelações, eles trabalham com essa precisão. Ele tem também uma repetibilidade, ou seja, a gente consegue entregar esse sinal de correção corrigido ano a ano, infinitamente. Tá? Isso é muito importante. A gente também acabou fazendo alguns investimentos, né, na parte de tecnologia, e isso fez com que, por exemplo, o tempo de convergência, que a gente chama, que é o momento que você liga a máquina, liga o equipamento de correção, e ele chega a essa precisão abaixo de 2,5 cm, ele fique abaixo de 5 minutos, né? Isso possibilita, por exemplo, o agricultor já sair mais rápido com esse equipamento e iniciar as atividades no campo com mais precisão e de forma mais rápida, né? Outro ponto interessante, como nós falamos, ele não requer nenhuma instalação física, né? Você só precisa fazer a assinatura desse sinal de correção e a gente entrega esse sinal corrigido para o seu equipamento sem a necessidade de qualquer complexidade extra, né? Como, por exemplo, bases, repetidoras, rádios, etc. Então, você só precisa ter o receptor no equipamento e a tela para que você, e logicamente a assinatura do sinal, para que você tenha esses 2,5 cm, né, na sua propriedade. E esse sinal é importante dizer que ele requer um desbloqueio, né, que você precisa desbloquear, né, precisa comprar também um desbloqueio que vai no receptor e esse desbloqueio ele desbloqueia, né, o receptor, é, possibilitando ele capturar esse sinal mais preciso, que é o Centerpoint RTX. Ele também possui assinaturas de múltiplo anos, né? A gente vende assinaturas de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, então depende aí da quantidade de anos que o cliente, né, o agricultor gostaria de adquirir, a gente consegue atender com assinaturas de múltiplos anos. Né? E aqui no quadradinho aqui do lado esquerdo da tela, vocês têm toda a gama de receptores que são compatíveis com o nosso sinal Centerpoint RTX. Um outro ponto muito importante desse sinal, como eu já disse, é a repetibilidade. Ou seja, a gente consegue entregar uma repetibilidade ano a ano de forma infinita. Tá? Isso é muito importante porque, como a gente está mostrando aqui na ilustração, é, a gente tem as placas tectônicas, né? Não sei se vocês já ouviram falar dessas placas tectônicas, mas elas ficam se movendo, né, no solo e isso faz com que haja um deslocamento do posicionamento no solo, né? Então, é muito importante que o serviço de posicionamento consiga interpretar esses deslocamentos do solo, dessas placas, né, que às vezes elas se movimentam, para vocês terem uma ideia, aí dentro de 1 ano, de 1 a 10 centímetros, dependendo aí da situação, tá? Então, é muito importante que o sinal de correção que vocês estão trabalhando, ele faça a leitura desse deslocamento e faça a correção, né? Evitando que vocês, por exemplo, errem, né, em alguns centímetros no momento de estar fazendo a atividade. Então, é,
A repetibilidade absoluta é muito importante e é um dos atributos aí que a gente tem no nosso sinal de correção Trimble RTX, ok? O Center Point RTX também ele é muito importante, né, para diversas operações, né, durante o ano, né? Então, eu vou citar algumas aqui que a gente gostaria de falar de uma forma mais específica. Por exemplo, a preparação do solo, né? Ele ajuda a otimizar a aplicação de insumos, ou seja, você não vai fazer a sobreaplicação desses insumos, uma vez que você está andando com uma precisão de 2,5 cm, né? Você vai ter certeza que você vai estar aplicando o insumo no lugar correto, né? Isso vai trazer maior produtividade e redução de desperdícios. Por exemplo, no plantio, né, você vai ter um plantio com uma precisão abaixo de 2,5 cm, ou seja, você vai conseguir colocar linhas paralelas com muita perfeição no solo, né, isso otimizando melhor a sua área de produção. No, Na aplicação de pulverização, por exemplo, ele é muito importante porque você vai evitar, nesse caso, pisoteio da sua cultura, dependendo do tamanho da sua área, isso é um desperdício gigantesco. Então, se você conseguir passar em cima dessa mesma linha ao longo de todo o momento que você entrar com o seu pulverizador, né, no campo, né, no mesmo lugar, sem pisotear a cultura, né, isso vai trazer bastante ganho de produtividade para vocês e também ajuda na sobreaplicação de insumos, né, vai evitar a sobreaplicação de insumos defensivos, fertilizantes, ou seja, vai trazer uma economia maior também no processo, né, de pulverização. E na parte de colheita, né, ele vai ajudar bastante na rentabilidade, nas colheitas mais uniformes, vai evitar também danos do cultivo, né, e você sempre trabalhando com a repetibilidade, né, infinita durante todos esses processos aí. E aqui a gente vai ter um caso, né, que é um vídeo, que é um cliente tradicional da Trimble, que já está com a gente aí há mais de 10 anos e que resolveu migrar toda a sua tecnologia de correção para o sinal Trimble RTX. E a gente vai trazer para vocês esse vídeo aqui com esse depoimento para vocês verem o quão importante foi, né, essa migração para essa tecnologia e como que isso se refletiu, né, na atividade desse cliente. Eu vou colocar o vídeo aqui. Estão escutando, né? Sim. A indústria da cana-de-açúcar no Brasil tem liderado a inovação agrícola, abastecendo não apenas nossa economia, mas as necessidades energéticas do mundo. Esta é uma história de crescimento, precisão e sucesso, impulsionada pela confiança na tecnologia. No coração desse sucesso está o nosso compromisso com a precisão. O Trimble Center Point RTX e a usina Santa Lúcia celebram um marco. 10 anos de parceria revolucionando a forma como cultivam. Bom, a Trimble ela surgiu aqui na usina Santa Lúcia em 2014 e essa tecnologia hoje ela é consolidada dentro da usina. E qualquer equipamento que a empresa vai adquirir, todos eles já vêm com essa tecnologia e agregam muito em todo o nosso processo agrícola. Tivemos tempos de convergência muito mais rápido com o sinal Center Point RTX e uma precisão inigualável no processo de plantio e colheita. Com o Trimble Center Point RTX, construímos um legado transformando a forma de se trabalhar no campo. Nossa jornada tem sido de contínua melhoria, a cada passada do arado e a cada cana colhida. O Center Point garante que façamos isso com precisão e repetibilidade. Esta tecnologia não é apenas uma ferramenta, é uma parceira no crescimento. Eu
indico o uso do Centerpoint para quem quer uma agricultura de precisão, para quem quer otimizar o seu processo, para quem quer ter ganhos de produtividade nas áreas, atuar de uma forma consciente e com uma produção que seja elevada, com o mínimo de expansão possível, é sensacional. Os benefícios da agricultura de precisão vão além dos campos. Eles se espalham por nossas comunidades, promovendo o desenvolvimento sustentável. Com a precisão e eficiência do Trimble Centerpoint RTX, não estamos apenas produzindo mais. Estamos produzindo melhor, com menos impacto em nosso planeta. 10 anos de crescimento. 10 anos de inovação. 10 anos de parceria. Isto é apenas o começo de uma história de confiança e sucesso. Aos nossos agricultores, nossos parceiros e nossas comunidades, obrigado por acreditarem no poder da precisão. Que venham mais 10 anos de sucesso. Juntos, colhemos o futuro. Aí o vídeo da usina Santa Lúcia, um grande cliente Trimble, que resolveu migrar toda a sua tecnologia de correção para o sinal Trimble RTX. Então, tá aí o depoimento, né? E é um grande parceiro nosso aí e continua conosco desde então. Deixa eu só. Problema aqui na minha tela aqui. Aí, pronto. Consegui aqui. Então, pessoal, por último, né, eu gostaria só de salientar que a gente vem trabalhando ao longo desses anos todos e continuando fazendo grandes investimentos aqui na América Latina, em todo o globo, né, para melhorar a performance do nosso serviço, ter uma rede de correção, né, mais robusta, né, para entregar um serviço de alta qualidade para todos os nossos clientes, né? Então, a gente investiu maciçamente na América Latina, instalando bases de correção por todo o território, isso deixando a nossa rede muito mais robusta e muito mais estável, né? O Centerpoint RTX hoje, ele trouxe também um tempo de convergência muito rápido, né? Então, durante alguns momentos do dia, quando você liga o seu receptor, às vezes ele converge, né? Muitas vezes, lógico, abaixo de 5 minutos, mas muitas vezes até abaixo desse tempo, às vezes até 1 minuto e meio, a gente já está com essa precisão de 2,5 centímetros, né? Possibilitando o agricultor, por exemplo, iniciar o seu trabalho de uma forma mais rápida e mais estável. E, por último, também a gente lançou um sinal de correção um pouco mais robusto aqui para a América Latina, que é o nosso Centerpoint RTX Plus, né? Então, esse sinal ele já está sendo utilizado aqui em larga escala em todo o Brasil e no Paraguai, e também estamos aí expandindo, né, ao longo desse próximo ano, 2025, também para os mercados da Argentina e Uruguai. Então, a gente está investindo constantemente aqui na região, sempre melhorando os nossos serviços de posicionamento. Por último, nós gostaríamos aqui de compartilhar com vocês uma promoção, né, que nós temos aí para o nosso sinal de correção Centerpoint RTX. E, Nayara, por favor, se você quiser assumir, está com você. Tá bem. Pode passar, por favor. Bom, pessoal, então, com base em tudo isso que a gente falou, né, nos benefícios do Centerpoint, o que a nossa solução RTX oferece, a gente tem a super promo, que são 30 dias de avaliação gratuita do Centerpoint RTX. Essa promoção ela inclui o desbloqueio intermediário, né, que é exclusivo para esse período de teste. E para quem que é essa promoção, né? Então, elas são para receptores Trimble,
novos ou usados que nunca tiveram uma assinatura paga do Centerpoint ou uma demonstração superior a 30 dias, ou para aqueles usuários Rangepoint que também nunca tiveram uma assinatura de Center e gostariam de testar essa precisão abaixo de 2,5 cm no campo. E quais são as condições, né? Então, liberando o teste gratuito para quem for elegível, dentro de 15 dias após o teste, você consegue adquirir o Centerpoint RTX com um desconto de até 29% no primeiro ano. E esse desconto ele não inclui o desbloqueio de precisão, caso você precise. Aí, nesse caso, você pode estar vendo com a sua revenda local como adquirir esse desbloqueio de intermediário ou de alta. E aí, agora, com base nisso, a gente gostaria de saber quem gostaria de testar, enfim, qual que é a situação de vocês. Então, eu lancei mais uma enquete para vocês responderem para nós. E aí, com base nisso, a gente depois também envia o link certinho para que vocês possam solicitar para a gente essa avaliação gratuita. A enquete já está no ar. Então, pessoal, legal, são 30 dias aí do melhor sinal de correção que a Trimble tem hoje no mercado, né, com uma precisão abaixo de 2,5 cm, uma repetibilidade infinita, e a gente possibilita para vocês esse teste, né, durante esse período, e depois, caso vocês realmente se interessem em fazer a aquisição ou assinatura desse sinal, um desconto bem atrativo também, né, para o primeiro ano da assinatura, né? Então, como a Nayara falou, a gente tem esse link que vai ser encaminhado para vocês. É lógico que vocês vão precisar estar dentro de umas determinadas condições, né? As principais é que você nunca tenha utilizado esse serviço antes, né? Esse serviço, essa assinatura antes, né? E também que não tenha já utilizado esses 30 dias antes, né? Porque aí, nesse caso, nessas duas situações aí, ela não seria aplicável. Mas para todos o resto, essa promoção está disponível e a gente convida vocês aí a degustarem, né, desse melhor sinal de correção, que é o Centerpoint RTX, durante esse período de 30 dias. É isso aí. Você pode programar também, né, o quando quer começar a usar, né, César, o Exatamente. serviço. Se você tem exatamente um período que você quer começar a utilizar no formulário que vocês vão preencher, você consegue colocar a data, né, quando você quer receber esse sinal, que aí, a partir daquela data, a gente conta esses 30 dias. E, não esquecendo, né, depois desses 30 dias, caso vocês realmente queiram fazer a assinatura do serviço, a gente tem esse desconto aí, bem atrativo para vocês utilizarem o primeiro ano do serviço aí de forma, né, a poder entender, para ver se isso realmente é importante para vocês aí durante a atividade. Isso aí. Bom, obrigada a todo mundo que participou. E agora o momento para dúvidas. A gente tem uma pergunta aqui, perguntando qual a precisão vertical do Centerpoint RTX. Hoje a gente não trabalha ainda, né, com uma precisão vertical muito precisa, vamos colocar assim, né, entre parênteses, né? Então, esse serviço, na verdade, ele é indicado para precisões horizontais, né? Para precisão vertical, se você precisa ter uma precisão vertical, a gente indica a outra tecnologia, que é a tecnologia de RTK, também disponível através da Trimble, tá? Mas se você precisa de uma precisão vertical, esse serviço ele ainda não é 100% indicado até o momento. Legal. Tem uma outra aqui. Quanto tempo leva para o sinal RTX ficar pronto para usar? Esse sinal ele é imediato. Assim que você fizer a aquisição, a gente envia logo na sequência, né, os códigos para você inserir no seu equipamento, e esse sinal ele acaba ficando disponível quase que de forma imediata, né? Então, a entrega é praticamente logo após a compra. Né, que é o tempo de convergência que a gente chama, né? Ah, sim. É, E no momento que nós estivermos falando do tempo de convergência, no momento que você ligou a máquina, né, esse sinal, se você tiver com um equipamento de última geração, multiconstelação, como nós dissemos lá no início, né,
esse tempo de convergência ele é abaixo de 5 minutos, ou seja, você ligou a máquina em menos de 5 minutos, você já está com uma precisão abaixo de 2,5 centímetros e já pronto para sair, né, para a sua atividade agrícola aí com a máxima precisão no equipamento. Sim. O RTX precisa de alguma antena especial? Não, esse sinal você só precisa ter o receptor e fazer a aquisição da assinatura. Então, por isso que a gente diz que ele é muito menos complexo que outras tecnologias que estão disponíveis no mercado, né? Então, para você utilizar o sinal de correção Trimbo RTX, você só vai precisar fazer a assinatura do serviço, que você pode fazer ela anualmente ou em múltiplos anos, isso dependendo da sua necessidade. Uhum. Uma outra aqui, se o RTX funciona em qualquer lugar do Brasil. Sim, ele está disponível em todo o território nacional, né, em todos os continentes. Você vai trabalhar sem problemas de interrupções. Esse sinal ele está disponível para todo o território aqui na América Latina e em outros continentes também. Sim. Uma outra é se o Centerpoint Plus pode ser usado para as naves 900 e a G392. Sim, ele é um sinal indicado aqui para a nossa região, especialmente para o Brasil, né? E para o Paraguai, onde a gente já tem toda a estrutura instalada. E logo até o final desse ano aqui também vai estar disponível nos territórios da Argentina e Uruguai. Sim, ele pode ser utilizado na AG 392 e na nave 900. Legal. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Vocês podem usar o espaço do QIA, que tem aqui na barrinha de ferramentas, que deve estar aparecendo para vocês. Podem mandar. Alguma dúvida sobre a promo? Não? Eu acredito que seja isso. Legal. Nayara, obrigado, pessoal, obrigado pela participação. Espero que esse webinar tenha dado aí a possibilidade de vocês entenderem um pouquinho sobre os serviços de correção Trimbo RTX. Convido a vocês a conhecerem o serviço, né? E qualquer dúvida é só procurar um dos nossos revendedores que estão espalhados aí por todo o território nacional, toda a América Latina, e ou, se preferirem, podem entrar em contato diretamente também com a Trimbo, que a gente vai estar aqui prontos, né, e disponíveis para atendê-las da melhor forma possível. É isso aí. Obrigada, pessoal. Tenham um bom dia. Até logo, um abraço, bom dia para todos. Tchau, tchau.